caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aqui eu gosto muito de enfatizar esse caminho aqui do qual Jesus fala que ele é, né? E não tem meio de andar na verdade sem andar no caminho. E o caminho é Jesus. A verdade é Jesus. E a vida é Jesus. Então, andando no caminho, viverá pela verdade e encontrarás a vida. Né? Muito importante, muito interessante. É glorioso. As Escrituras, ela é maravilhosíssima. Eu marquei a Escritura que foi no livro de Colossenses, capítulo 1. Essa é a leitura oficial desta manhã. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 3. Capítulo 1, verso 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Caridade é o amor. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que em outro tempo ereis estranho, inimigo no entendimento pela vossa obra má, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensível e inculpável, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Peraí, agora quando? Agora quando? Porque se foi o William Branham que trouxe a revelação dos mistérios de Deus, e por que Paulo está falando isso aqui? Gente, agora vamos ver o que é o mistério de Deus, que, meu Jesus, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Ó bendito e eterno e grandioso Deus, o autor deste livro, o autor desta Bíblia, o autor, Pai, desta palavra, o qual nós lemos nesta manhã, cremos que o Senhor nos ajudará através da mesma, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Aleluia. Podíamos parar por aqui com esta escritura lida. Tão somente ela já nos abençoou. Já estamos abençoados. Vocês que estão através da internet, que vão ouvir também, ouça atentamente, serão abençoados. Deixe seus comentários, dê o seu joinha, e compartilhe com seus contatos, seus vizinhos, pois a palavra de Deus precisa ser anunciada e as pessoas precisam chegar ao conhecimento, porque o apóstolo São Paulo, ele disse que temia com a sua partida, porque ele disse que lobos seriam introduzidos no meio do povo, que não poupariam o rebanho. Oh Deus, mas iam corromper a mente das pessoas e introduzir ensinamento de homens. Paulo já tinha esse temor dentro dos seus dias, mas graças a Deus que estamos aqui para
continuar com o evangelho que Paulo pregou, que os outros apóstolos também pregaram, e não fugir do evangelho de Cristo, porque isto é vida para nossas vidas, né? Aleluia. Então aqui o apóstolo São Paulo, ele começa dizendo: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. É que isso é uma coisa que nos acompanha. Quando nós chegamos ao conhecimento de alguma coisa, aí nós temos que tomar essa obrigação de orar um pelos outros. Esses que estão tomando o caminho errado, ou têm tomado o caminho errado, né? Nós oramos por eles. Vocês pensam que por nós chegar aonde nós chegamos, não foi porque tinha alguém orando por nós? Tem alguém orando por nós. Eu conheci um pastor, agora por nome de Elias Estanque, desde 2015, que ele descobriu que estava enganado e enganando as pessoas. Então, é um homem de Deus, um homem já idoso, e ele tem orado por nós, como nós estamos orando por muitas pessoas, né? Também conheci um pastor por nome de Paulo Sérgio, o pastor Elias Estanque é de Rondônia, e o pastor Paulo Sérgio, ele é do Paraná. Conheci também um precioso, chamado pastor Damião, uma bênção de Deus, viu? O homem é uma bênção de Deus. E ficou muito feliz porque a gente já se encontrou algumas vezes, tinha encontrado algumas vezes em Goiânia, né? E agora nos encontramos pregando Cristo limpo dentro das Escrituras Sagradas para as pessoas, sem nenhuma mistura. Ele está muito feliz. Quer porque quer que eu vá na casa dele, né? Mas não sei não, porque é muito longe. Nunca fui para esse lado, nunca imaginei um dia ir no Paraná, nunca imaginei, né? E também outros pastores que nós temos tido contato também, como o pastor Júnior Fialho, pastor Carlos Roberto, deixa eu ver se eu lembro de mais. Tem mais, mas não estou lembrando agora. Deixa eu ver, meu Deus. Acho que é Emanuel, pastor Antônio Emanuel também. Pastor Antônio Emanuel. Tem um outro pastor que eu não me lembro também o nome agora. Mas vamos para o alimento que Deus nos dá nesta manhã. Então, como eu havia falado, eles sempre estão orando por nós, e nós também agora orando por aqueles que estão presos, e Deus vai se encarregando de trazer libertação para nós, né? O irmão evangelista ali em Salvador, irmão Sérgio Ricardo, se não me engano é isso, irmão Sérgio Ricardo, evangelista. E assim vai. Nós temos também um precioso ali em São Paulo, que era obreiro do pastor Luiz Mendes. Ele disse que ele sentou com o pastor, conversaram, mostrou, e na verdade o pastor até vê alguma coisa, mas é como a gente já falou aqui, né? Há aquela coisa que impede de tomar a decisão verdadeira e correta. Então é assim que as coisas estão. Mas Deus está trabalhando no coração daquele que ele vê sinceridade, para poder prosseguir com o Evangelho de Cristo. Então, por que nós temos que orar um pelo outro? Por que nós, quando essa coisa gloriosa da fé em Cristo desce no nosso coração, nós temos que orar um pelo outro? Aqui diz assim, por causa da esperança. Qual é a esperança? A esperança da glória, que é Cristo em nós. Agora veja, a esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Aleluia! Então, quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, em nós há uma esperança das promessas de Deus feita para cada um de nós. Então, quando isso desperta em nós, a gente começa cada dia mais a examinar as Escrituras,
Eu disse para o Precioso que ligou para mim, eu disse, o meu maior tema, que todos os cultos eu estou repetindo na igreja, e também nas minhas pregações na rede social, vocês vão ver que é um dos maiores temas que está sendo falado várias vezes. E o tema é: Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Porque quando examinamos as Escrituras, irmão, a nossa alma ela fica pronta, preparada. Quando alguém vem com alguma coisa que não está nas Escrituras, você leva as Escrituras e combate quem vem até você, porque ninguém pode vencer alguém que tem as Escrituras. Ninguém pode vencer, não existe. Pode trazer o que for. Quando você abre as Escrituras, você combate qualquer um que vier contra você. Então, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. A graça de Deus conhecida em verdade. O que é que a graça de Deus em verdade produz ao ouvinte? A graça de Deus ouvida em verdade, ela produz confiança, ela produz segurança, ela produz vida, paz. Ela não produz tormento, ela não produz insegurança, distúrbio, não. Então, o que é essa graça? Essa graça foi o presente de Deus dado para a sua igreja. Ele vindo e morrendo no Calvário, para quê? Para todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amados ouvintes que hão de ouvir através da internet, aonde nós encontramos uma escritura para dizer que nós precisamos crer em um profeta para ser salvo, ou ser eleito, ou fazer parte da noiva, ou fazer parte do arrebatamento? Examinai as Escrituras, pois cuidado de nela a vida eterna. Aonde nós encontramos nas Escrituras Sagradas que um profeta mensageiro há de apresentar a noiva a Cristo. Onde é que temos isso nas Escrituras? A Bíblia diz que quem é o pastor da igreja? O Senhor Jesus Cristo. Aqui nós somos pastores com um dom. Dom de pastorear, Efésios 4. Então nós somos pastores com dom. Agora o supremo pastor é Cristo. Ele é o único que apresenta a noiva ao Pai, né? Aleluia. Então os pastores vão apresentar o seu grupo, o que ele pregou, como ele alimentou, o que ele deu para o povo, né? Ele não vai ficar de fora, mas não como supremo pastor, ou não como pastor da noiva, não. Ele apresenta como um homem que ficou como representante de Deus, se ele foi legal ou ilegal, se ele ensinou o povo corretamente ou incorretamente. Então ele tem a sua representação, mas não como pastor da noiva. O pastor da noiva é Cristo. Aleluia! Vamos prosseguir aqui na leitura. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado servo, ou amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Vocês estão observando aqui que nos tempos de Paulo havia muitos ministros
cada um era responsável pelo grupo que conduzia. Aqui o apóstolo Paulo está falando que eles haviam ouvido de Epáfra, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito, quer dizer, o amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, aí a Bíblia vem e diz assim, se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, irmãos, a sabedoria física daqui da terra é boa, serve para os trabalhos, para as coisas que fazemos aqui, é muito bom, mas a maior sabedoria que deve estar habitando em cada irmão, em cada ministro, em cada obreiro, tem que ser a inteligência espiritual, porque nela não há engano e ninguém pode enganar quem tem uma sabedoria espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Olha o que faz a inteligência espiritual, o conhecimento da verdade. O que é que ela faz? Ela faz você viver diligentemente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando, que é dando fruto do que isso produz em você, o amor, o fruto do amor, o fruto de vivermos um para o outro. Isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é um Evangelho de ódio, não é um Evangelho de má conduta, não é um Evangelho de desejar coisas terríveis ao outro, não é de colocar medo nas pessoas. O Evangelho de Cristo, ele coloca no povo segurança. Aleluia! Dando graça ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Qual é a herança dos santos? A eternidade. Foi o que foi prometido para nós. Tudo que Jesus conquistou, Ele é o herdeiro de tudo de Deus, e nós co-herdeiro. Aí vem aquele louvor que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, toda a força, todo poder. Então tudo é direito nosso. Aleluia. Então é isso que a graça produz, é isso que o Evangelho produz, é isso que uma vida espiritual, um conhecimento espiritual produz em cada coração. Agora veja aqui, em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção. O que vem ser? Essa redenção, você é redimido. Aleluia. Você é comprado, você é tirado do lugar de prisão que estava. Você é tirado do lugar que você era controlado, dominado. Então Cristo veio e redimiu e disse: saia daí. Você foi redimido, você agora é livre, você não é mais escravo, você não é mais preso. Eu te redimi. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O pecado nos aprisiona. O pecado nos faz refém. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele passa e tira o pecado e diz: está livre, filho, está livre, filha. Aí as pessoas arranjam agora um meio de aprisionar as pessoas, ao ponto de ter um temor tão grande pelo homem e perde o temor pelo Criador. Deus tem misericórdia de nós.
Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele e mais ninguém nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha quem Ele é para você. É por isso que a Bíblia diz: tudo que era Deus derramou em Cristo. Tudo que era Cristo derramou na igreja. Irmãos, as pessoas até pregam isso. Irmãos, não é mais um homem ungido como lá no Velho Testamento, irmão. Não. Antigamente era um homem ungido e a Bíblia diz: não toqueis aos meus ungidos. Eram os profetas de Deus que eram ungidos com aquela unção para tal fim, e era intocado realmente. Mas hoje não é um homem ungido mais. As pessoas também pregam isso, que não é um homem ungido. E o que é então? É uma igreja ungida. O mesmo valor que eu tenho, vocês têm. A mesma altura que eu estou, vocês estão. Ao menos que eu fosse um mentiroso, um fanfarrão, um lobo, e estivesse alimentando minha alma da verdade e transmitindo mentira para vocês, ainda assim eu estava elevado no conhecimento, mas estava pior do que vocês, porque não estava transmitindo a verdade. E vocês sentados, desejando ouvir a verdade, pensando que estavam ouvindo a verdade, e eu, sendo um homem sordo, como muitos estão no púlpito, omitindo a verdade, sabendo que é verdade, Deus cobrará de vocês, ministro. Deus cobrará de vocês, irmãos, que ouvirem a verdade e não dá crédito a ela. Deus cobrará. Tem um acerto disso um dia. Eu não pude me conter diante disso e não posso me conter, porque eu sei que haverá uma prestação de conta. A Bíblia diz que nós temos que dar conta de tudo. Oh Jesus, ajuda nós. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Vocês estão vendo de quem é a preeminência, que é o primeiro lugar. Toda a primícia, tudo que é primeiro é dele. Por causa do quê? Porque ele é a cabeça. Ele é a cabeça. É ele que pensa. Então nós somos o corpo. Não é o corpo que dirige a cabeça, é a cabeça que dirige o corpo. Cristo é a cabeça da igreja, o principado e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, e mais ninguém, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh Deus, que as pessoas possam ver isto. A vós também, que em outro tempo ereis estranho e inimigo em que? No entendimento pela vossa obra má. Agora, contudo, vos reconciliou
no corpo da sua carne. Pelo quê? Pela morte. Para perante ele vos apresentar santo, irrepreensível e inculpável. Gente, então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que voltar nos martirizando, lembrando do passado, sofrendo por ele? Se ele, no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santo, irrepreensíveis e inculpáveis. Não há culpa em você quando você entra em Cristo. E quando Cristo entra em você, não há culpa, você é livre. Mas as pessoas querem entrar debaixo do jugo. E se na verdade permanecer desfundado e firme na fé, e não vos mover da esperança, daquilo que você espera, a esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aleluia. Aí ele diz aqui, regozijo-me agora no que padeço por vós. Gente, pregar o Evangelho, há perseguição, há padecer, gente, de todas as formas. Paulo padecia perseguição física, Paulo padecia perseguição espiritual, ataques na mente, palavras de ataque ele sofria, por causa do quê? Porque eles iam trazer à memória de Paulo que Paulo era no passado, para tentar afligir. Mas quando Paulo, ele já descobriu que em Cristo ele não tem culpa nenhuma mais, que ele agora se torna livre, e que aquilo não é mais nenhuma força, nenhum poder para poder o deter. Por quê? Porque Cristo o libertou. Aleluia. Então a mesma coisa acontece conosco hoje. As pessoas vêm ao nosso favor e tentam apresentar a nós amizades. Não, eu continuo tendo amizade com todo mundo, eu não quero ter inimigo, eu não quero fazer inimigo, mas eu sou pregador da verdade. Eu fui chamado para pregar a Cristo. Eu fui chamado para mostrar ao povo o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Eu tenho essa responsabilidade para com Deus e com os homens. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Vocês sabem qual é o nosso propósito de quem prega a verdade? Sofrer por aqueles que são verdadeiros, que amam a verdade, que querem a verdade, que desejam a verdade, né? Oh Jesus, da qual eu sou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito interessante. Isso aqui é um destaque tremendo. Torcer as Escrituras para poder fazer as suas próprias vontades, gente, pelo amor de Deus, Deus vai cobrar isso. Eu estava lendo as Escrituras de Malaquias capítulo 4, aonde fala assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí uma coisa me caiu assim, deu um estalo, e ele, não eles, ele converterá
perverterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Peraí. Aí dizem que ali tem um ministério duplo de 2 mensageiros. Por que não eles, se é um ministério duplo? Mas sim ele. Então a gente acostumado a ler as escrituras e não consegue ver, né? Eu estou falando isso aqui, não é para vocês, que vocês já sabem do que, até dos que vão ouvir amanhã, né? Então, a gente vai examinando as escrituras e vai vendo as coisas, aquilo que a gente não via. É a mesma coisa de Efésios 4, que eu já falei aqui, torno a repetir, como Paulo disse, não me canso de falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, no plural, outros para profetas, não profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, amados irmãos, esses profetas que a Bíblia fala no Novo Testamento são os pregadores. Então, por isso é profetas. Todo pregador é um profeta do Novo Testamento, não da forma antiga, como nós acabamos de falar há pouco instante, que antigamente era um homem ungido, mas hoje uma igreja ungida. Aleluia. Então aqui vem o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Agora quando? Quando foi que esse mistério que esteve oculto foi manifesto aos santos? Hoje? Depois que William Branham começou a pregar o Evangelho? Não. Foi manifesto já desde os tempos de João Batista, quando apontava o dedo e dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava já a manifestação dos mistérios que estava oculto, que era agora Cristo se fazendo carne em nosso meio, para ser crucificado, para nos limpar de todo pecado. Então aqui completando ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, não é todos, aos que Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória que deste mistério entre os gentios. Quem é o gentio? Somos parte desses gentios, que é o gentio, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Acabou essa questão de um homem ungido com uma mensagem ungida para preparar um povo para Cristo. Não! É o Espírito Santo em cada irmão, em cada irmã, ungindo-as para esta obra redentora. Aleluia! A quem anunciamos, admoestando a todos, todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Aí entra a escritura que quando Jesus diz: sede perfeito, como o meu Pai que está no céu é perfeito. Então, essa perfeição não é nossa, nós não temos condições dessa perfeição, mas quando nós estamos nele, então nós somos perfeitos. Então a perfeição vem através de quem? De Jesus Cristo. Cristo em você, a esperança da glória. Aleluia! A quem anunciamos e admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho,
combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. Qual é a função do cristão? Combater. E o que é que nós combatemos? Nós combatemos as falsas doutrinas, nós combatemos o falso ensinamento, nós combatemos aquilo que não está nas Escrituras, nós combatemos as heresias. É isso que nós combatemos. As pessoas, estão me combatendo, pelo amor de Deus, eu estou combatendo as coisas erradas. Nós não estamos combatendo ninguém, não. A nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. O que nós queremos é que as pessoas venham conhecer a verdade, como Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh Jesus, ajuda essa gente a compreender, Senhor. Nós estamos aqui para combater ninguém, mas sim para levar as pessoas ao conhecimento das Escrituras Sagradas. E nossa alegria é quando nós vemos pessoas crendo em Jesus Cristo como ensina toda a palavra de Deus. Então, amados irmãos, esse é o mistério que esteve oculto em todos os tempos, que é Cristo. Aonde? Na igreja. Cristo em vós, cumprindo o que Jesus falou. Tudo que era Cristo, que era Deus, derramou em Cristo. Tudo que era Cristo derramou na igreja. Esse é o mistério. Então, não é mais um homem ungido, é uma igreja ungida. Uma igreja ungida. E essa mesma igreja, ela será arrebatada pela grande unção que virá nas nuvens, cumprindo as próprias Escrituras. Então ela vai encontrar esta igreja ungida que recebe quem? O Espírito Santo através da sua palavra e que anda em cada um de nós. Então, quando chegar a hora, aonde estivermos, vamos escutar a voz, aqueles que desceram ao pó da terra, que adormeceram em Cristo, eles também vão ouvir a voz, assim como Lázaro ouviu. Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu no seu corpo, que estava já em decomposição, mas ele saiu no seu corpo. Mas nós não vamos sair no nosso corpo que foi para o pó. Nós vamos sair em um corpo transformado, né? Aí alguém vai perguntar: como será isso? Eu só quero dizer uma coisa para as pessoas: isto não é problema nosso saber como será. Quando Deus disse a Noé: construa uma arca e entra nela com os animais, e depois eu vou trazer o dilúvio e fazer ela flutuar. Como será? Noé disse: eu não sei. Eu só tenho uma incumbência: fazer a arca e entrar nela e convidar vocês. Então aqui a nossa incumbência é anunciar a palavra e fazer o fenômeno, é negócio de Deus. Amém. Aleluia. Então nós pregamos a Cristo, mostramos seu poder, mostramos sua redenção, mostramos sua remissão em todos os nossos pecados através do sangue derramado, e essa função de fazer é Ele que faz em cada um de nós. Descer para habitar em nós é função dele, não é função nossa. E nós estamos vendo o resultado dele habitando em cada um de nós. Amém? Amém. Vocês foram abençoados? Amém. Soberano Deus e eterno Pai celestial, certo de que esta palavra é a verdade, ó Deus, nós queremos nesta hora agradecer a Ti por esta porção, pois a nossa alma, ela vai estar, ou já está, Senhor, regozijando pela Tua palavra. Este é o alimento que nos alimenta, porque isto é o pão que desceu do céu, ó Deus, em favor de cada um dos Teus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa aqueles que ouvirem, ó Pai, tudo para a honra e a glória do Teu nome, que eles possam estar focados, ó Deus, na Tua palavra, e não achar que as pessoas estão sendo atacadas, mas sim ajudadas pelo ensino da Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.